julgamento pelo menor preço ou maior desconto considerará o menor dispêndio para a administração pública, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no instrumento convocatório. Parágrafo 1º. Os custos indiretos relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental, entre outros fatores, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 2º. O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no instrumento convocatório, sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos. Parágrafo 3º. No caso de obras ou serviços de engenharia, o percentual de desconto apresentado pelos licitantes deverá incidir linearmente sobre os preços de todos os itens do orçamento, estimado constante do instrumento convocatório. Artigo 20. No julgamento pela melhor combinação de técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e de preço apresentadas pelos licitantes, mediante a utilização de parâmetros objetivos obrigatoriamente inseridos no instrumento convocatório. Parágrafo 1º. O critério de julgamento a que se refere o caput deste artigo será utilizado quando a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no instrumento convocatório forem relevantes aos fins pretendidos pela administração pública e de destinar-se-á exclusivamente a objetos. Inciso 1. De natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica ou técnica. Inciso 2. Que possam ser executados com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito no mercado, pontuando-se as vantagens e qualidades que eventualmente forem oferecidas para cada produto ou solução. Parágrafo 2º. É permitida a atribuição de fatores de ponderação distintos para valorar as propostas técnicas e de preço, sendo o percentual de ponderação mais relevante, limitado a 70%. Artigo 21. O julgamento pela melhor técnica ou pelo melhor conteúdo artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes, com base em critérios objetivos previamente estabelecidos no instrumento convocatório, no qual será definido o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos vencedores. Parágrafo único. O critério de julgamento referido no caput deste artigo poderá ser utilizado para a contratação de projetos, inclusive arquitetônicos, e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística, excluindo-se os projetos de engenharia. Artigo 22. O julgamento pela maior oferta de preço será utilizado no caso de contratos que resultem em receita para a administração pública. Parágrafo 1º. Quando utilizado o critério de julgamento pela maior oferta de preço, os requisitos de qualificação técnica e econômico-financeira poderão ser dispensados conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 2º. No julgamento pela maior oferta de preço, poderá ser exigida a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia, como requisito de habilitação, limitada a 5% do valor ofertado. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, o licitante vencedor perderá o valor da entrada em favor da administração pública, caso não efetive o pagamento devido ao prazo estipulado. Artigo 23. No julgamento pelo maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a celebração de contratos de eficiência, as propostas serão consideradas de forma a selecionar
as que proporcionará a maior economia para a administração pública decorrente da execução do contrato. Parágrafo 1º. O contrato de eficiência terá por objeto a prestação de serviços, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, sendo o contratado remunerado com base em percentual da economia gerada. Parágrafo 2º. Na hipótese prevista no caput deste artigo, os licitantes apresentarão propostas de trabalho e de preço conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 3º. Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência. Inciso 1. A diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração da contratada. Inciso 2. A diferença entre a economia contratada e efetivamente obtida for superior à remuneração da contratada, será aplicada a multa por inexecução contratual no valor da diferença. Inciso 3. A contratada sujeitar-se-á ainda às outras sanções cabíveis, caso a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida seja superior ao limite máximo estabelecido no contrato. Artigo 24. Serão desclassificadas as propostas que: inciso 1. Contenham vícios insanáveis. Inciso 2. Não obedeçam às especificações técnicas pormenorizadas no instrumento convocatório. Inciso 3. Apresentem preços manifestadamente inexequíveis ou permaneçam acima do orçamento estimado para a contratação, inclusive nas hipóteses previstas no artigo 6º desta lei. Inciso 4. Não tenham sua execuibilidade demonstrada, quando exigido pela administração pública. Inciso 5. Apresentem desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento convocatório, desde que insanáveis. Parágrafo 1º. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada. Parágrafo 2º. A administração pública poderá realizar diligências para aferir a execuibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada na forma do inciso 4 do caput deste artigo. Parágrafo 3º. No caso de obras e serviços de engenharia, para efeito da avaliação da execuibilidade e do sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários, considerados relevantes, conforme dispuser o regulamento. Artigo 25. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate nesta ordem. Inciso 1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta, fechada em ato contínuo à classificação. Inciso 2. A avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema objetivo de avaliação instituído. Inciso 3. Os critérios estabelecidos no artigo 3º da Lei 8.248 e no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 8.666. Inciso 4. Sorteio. Parágrafo único. As regras previstas no caput deste artigo não prejudicam a aplicação do disposto no artigo 44 da Lei Complementar 123. Artigo 26. Definido o resultado do julgamento, a administração pública poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. Parágrafo único. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer acima do orçamento estimado.